Oi, vamos embora. E aí, Vinícius, estás pronto? Caderninho já do lado. Vamos embora. Faz o resumo e vai mostrando para o papai o que é que precisa melhorar. E aí, vocês, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos embora. Hoje a gente vai falar de gráfico. É bem legal. Pessoal, a gente vendo química ponto a ponto, a gente vê que é bem mais fácil, né? Hoje eu preciso lembrar de um assunto que eu já dei a aula, que é o estado de agregação, sólido, líquido, gasoso. Eu vou falar hoje apenas desses três, tá? Sólido, líquido e gasoso. A mudança de estado físico, tu lembra o nome? Passar do sólido para o líquido, como é o nome? Fusão. E do líquido para o vapor ou gasoso é vaporização. Vamos nos pegar hoje a esses dois. O que é que eu quero fazer hoje? Olha, eu quero mostrar um gráfico de mudança de estado físico, porque através do gráfico a gente vai poder identificar se a substância é pura ou não. Na aula que eu falei sobre substância pura, eu disse assim: o que identifica uma substância pura são as propriedades específicas. E as propriedades específicas se dividiam em três, que era a propriedade química, física e organoléptica. Aí eu falei, olha, a propriedade física é uma das mais importantes. E é mesmo. Imagine que eu tenho aqui um gráfico. E aí no laboratório está a -10. Começou a subir a temperatura. Olha, esse gráfico está subindo. Ainda é sólido. Quando chegou a 0 grau, opa, ficou constante. Essa retinha paralela ao eixo X aqui do tempo está dizendo o quê? Olha, que ela está constante, sólido mais líquido. O que quer dizer isso? É que é o ponto de fusão. A substância está mudando o estado físico, está passando do sólido para o líquido. Aí foi passando, derretendo, derretendo, virou todo líquido. Aí subiu de novo. Líquido, vai, a temperatura aumentou, aumentou, aumentou. Quando chegou em 100, olha, ficou constante de novo. E aí eu vejo que é líquido mais vapor. Agora é ebulição. Passou, o líquido foi indo embora, indo embora, indo embora e virando tudo vapor, subiu de novo a temperatura. O que é que o gráfico nos mostra? Está mostrando aqui em verde, ó, que o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes. Logo, pessoal, uma substância pura muda de estado físico a temperatura constante. Se a água for pura, o ponto de fusão dela é 0 e o ponto de ebulição dela é 100, se tiver um ATM. Note que é constante, tá vendo? O gráfico tem que ter essas duas retinhas, que a gente chama de patamares. O patamar está indicando o quê? O tempo está passando, mas a temperatura não está alterando. Isso quer dizer que entre líquido e sólido, enquanto ainda tiver sólido, que está derretendo, ela está constante. Quando acabar todo o sólido e só ficar o líquido, ela sobe de novo. Aí o líquido começa a virar gasoso, constante de novo. Quando acabar o líquido e só virar o gasoso ou vapor, ela vai aumentar a temperatura. Então ela muda de estado físico com temperatura constante. Que característica interessante da natureza, né? Vê a diferença do outro gráfico. O gráfico de uma mistura água e açúcar. Tem alguma reta paralela com o tempo? Não, ó. O ponto de fusão, que é o verdinho, e o ponto de ebulição é uma ladeira. Isso quer dizer que ele está o quê? Está acontecendo a fusão e a ebulição com a temperatura constante. Muito interessante, né? Está acontecendo a fusão e a ebulição com a temperatura constante. O terceiro gráfico que eu quero mostrar é uma exceção. É a chamada mistura eutética. O que é uma mistura eutética? É uma mistura comum, Gustavo? Não. A mistura eutética, ela tem um comportamento muito diferente. O ponto de fusão dela é constante, mas o ponto de ebulição varia. A eutética, apenas o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição varia. É um comportamento especial. Eu chamo isso de mistura eutética. E a outra mistura, que também tem um gráfico bem interessante, é a mistura azeotrópica. Olha, o ponto de fusão varia e o ponto de ebulição é que é constante. Sabe um exemplo de mistura azeotrópica? O álcool.
Álcool, esse álcool que a gente compra na farmácia, que a gente compra no supermercado, ali é uma mistura azeotrópica. Ela tem um ponto de fusão variável e um ponto de ebulição constante. Então, pessoal, olha no gráfico. O gráfico é sempre assim, ó. Começa sólido, temperatura subindo, né? Sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor e vapor. Então, não esqueça, tá certo? Quando você pegar um gráfico e olhar bem para o gráfico e tiver assim, vamos lá repetir? Olha, o ponto de fusão, olha ele aí, sólido mais líquido, e o ponto de ebulição constantes, a gente tem uma substância pura. Exatamente, pode ser água, açúcar, álcool puro, pode ser qualquer substância pura. Depende da temperatura, né? Você não precisa decorar, mas você sabe que se tiver os dois patamares, é uma substância pura. Gustavo, se variar tudo, ó, é uma mistura, fusão variou e ebulição também variou. Então, é uma mistura. E aí, Guga, como você me chama, né, lindão? Olha aí, a mistura eutética, que são as ligas metálicas, ó. O ponto de fusão constante, ela passa do sólido para o líquido constante, e o ponto de ebulição variável, uma mistura eutética. As ligas metálicas, solda, bronze, várias ligas entre metais. E para terminar, a mistura azeotrópica. Olha aí, ó. Começa variando, mas no final o ponto de ebulição é constante. Por exemplo, o álcool, ou então a mistura de acetona com metanol, de álcool etílico com clorofórmio, de ácido fórmico com água. São comportamentos bem diferentes e bem interessantes na química. Então, olha aí, bonitão. Espero que você tenha entendido, viu? Espero que vocês tenham gostado também. Então, pessoal, manda aí o teu comentário. Um beijo para vocês. Beijão, Vinícius. Até a próxima aula.